E nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aqui com a tia Michele, para a nossa agenda de hoje, né? Que já foi o cronograma para vocês lá no portal Positivo, lá na plataforma Positivo, vai todos os dias o cronograma da aula do dia seguinte, tá? Então é importante vocês sempre estarem lá atentos às mensagens, tá bom? Então, para a aula de hoje, dia 9 de setembro, nós vamos utilizar o livro de atividades, volume 3, tá? Livro de atividades, volume 3, página 23 e a página 24 também, tá? 23 e 24. Nós vamos falar sobre um tema novo, sobre tempos do verbo, tá bom? Nós vamos falar sobre tempo dos verbos, mas, primeiramente, vamos fazer uma revisão. A Michele vai explicar para vocês novamente, rapidinho aqui, sobre o que é verbo, o que são verbos, tá bom? Nós já sabemos que os verbos, ele pode indicar, ele pode estar ação, indicar ação, indicar fenômeno da natureza ou estado. Vamos lembrar aqui, tia Michele? Vamos lembrar, quem esqueceu, vai lembrar aqui novamente. Os verbos em uma frase, ele pode indicar uma ação. O que é ação, tia Michele? É algo que o sujeito da frase, né, está fazendo. Algo que ele está fazendo, algo que ele vai fazer, tá bom? É uma ação. Ação significa movimento, tá bom? Fenômeno da natureza. Já o verbo que indica fenômeno da natureza é aquele verbo que não depende de uma pessoa, uma ação de uma pessoa, tá? Eu, pessoa, não consigo fazer. Somente a natureza. Por isso que se chama fenômeno da natureza. É uma ação da natureza, algo que a natureza faz, certo? Não é algo que o sujeito, uma pessoa faz, tá bom? E também temos o verbo que indica estado. Estado. Tia Michele, o que é o verbo que indica estado? O verbo que indica estado é aquele que faz a ligação do sujeito com o estado como ele está, tá bom? Como ele está no momento, tá? Então, o verbo que indica estado é aquele que liga o sujeito à sua característica, da forma como ele está, tá bom? Então, 3 tipos de verbos aí que a gente está relembrando, né? Porque nós já estudamos, mas a gente sempre precisa estar voltando atrás, tá? E a tia Michele trouxe 3 exemplos. Primeiro aqui uma frase. Carla é uma menina alegre. Aonde está o verbo aqui, gente? Aonde está o verbo? Quem quer responder, levanta a mãozinha. Nessa primeira frase, o verbo está onde? Pode falar, Rafael Zambaldi, que levantou a mão. Palavra alegre. Alegre. Verbo, é do verbo ser. E alegre também é um verbo, né? Eu estou alegre. Será que é um verbo? Vamos pensar. Carla é um substantivo, né? É um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa, certo? A gente já sabe que é um verbo, né? De ligação, certo? É um verbo de ligação. Vem do verbo ser, né? Agora, ele está falando que Carla está alegre, né? Então, alegre aqui é um adjetivo, tá bom?
é como que Carla está, ok? É um adjetivo. É verbo, que indica aqui o verbo estado, como que Carla está. E aqui, alegre é uma característica, tá? Alegre aqui é uma característica. Então, certo? Então, o verbo é alegre, é uma característica de como Carla está, tá bom? Então, aqui é um adjetivo, tá bom? A palavra alegre é um adjetivo, beleza? Vamos agora para a próxima frase. João jogou futebol. Aonde está o verbo aqui nesta frase? Quem quer responder, fica com a mãozinha levantada. Pode falar, Heitor de Oliveira. Segunda frase para gente. Aonde está o verbo? Jogou. Jogou. E esse verbo jogou, ele é um verbo o quê? De ação, fenômeno da natureza ou um verbo de estado? Ação. É uma ação, né? Por quê? Você sabe explicar o porquê? É uma ação. Jogando. Pode falar. Porque ele está jogando. Porque ele está jogando. Isso aí é uma ação, é o que ele está fazendo, não é? Ele jogou o futebol, né? Esse verbo aqui, ele está no passado. Jogou o futebol. E ontem relampejou muito em Cariacica. Aonde está o verbo aqui? Ontem relampejou muito em Cariacica. Pode falar, Arthur Vanzelé. Relampejou. Relampejou, certo? E Relampejou. Aham. E você sabe, Arthur, por que que esse verbo aqui, ele é um fenômeno da natureza? Não gostei. Pode falar. Porque é algo que acontece que não depende de mim, não depende de você. A gente, nós, sujeito, né? Nós não conseguimos fazer relampejar, certo? Somente a natureza. Vem da natureza, né? É algo que acontece da natureza. Tá bom? Então, é a terceira frase aqui, fenômeno da natureza, ok? Vamos agora para a seguinte aqui. Então, nós relembramos aqui, né? Fizemos aí uma revisão sobre o que são verbos, certo? Agora, nós vamos falar sobre tempos do verbo, tá? O verbo indica uma certeza, uma realidade, algo que acontece, aconteceu ou acontecerá. O tempo, lembra assim, só lembrar a palavrinha tempo, né? A gente lembra do tempo, relógio, não é? Tempo, dia, noite, contar o tempo. Os verbos também, eles também têm tempo. Eles também a gente pode colocar no tempo. E aí, qual é esse tempo, tia Michele? Passado, presente e futuro. É esse o tempo. Então, a gente vai colocar o verbo no tempo correto nas frases, tá? Exemplo aqui, ó, algo que acontece. Aqui, presente, tá? Aconteceu, passado. Também acontecerá. Acontecerá é futuro, algo que ainda não aconteceu. Então, nós temos que perceber nessa parte de tempos do verbo o final, as terminações, tá? Exemplo aqui que a tia Michele trouxe para vocês. Presente expressa um fato atual, algo que está
acontecendo. Então, aqui a tia Michelle trouxe uma frase, duas frases aqui, né? A primeira frase vem falando assim: eu estou contente. Então, onde está o verbo aqui? Estou, né? Estou, um verbo de estado, né? Como eu estou. Então, aqui nós temos o verbo. Eu estou contente. Presente, quando eu falo assim, eu estou contente, é porque está acontecendo agora. Eu estou muito contente, tá? Acontecendo agora. Neymar joga futebol. É algo que acontece agora. Ele joga. Neymar joga futebol, certo? Então, está no presente. Algo agora, algo atual, tá bom? Agora, no passado, tia Michelle, verbo no passado. É uma ação concluída ou algo que já aconteceu, tá? No passado, aconteceu. E aí o verbo a gente tem que colocar quando a frase ela está no passado, quando algo que já aconteceu, o verbo ele precisa estar no passado também, tá? Exemplo aqui. Neymar jogou pelo Brasil na Copa do Mundo. Ele jogou, né? Então, está no passado, jogou. Se eu colocar no presente, Neymar joga pelo Brasil na Copa do Mundo. Presente. Mas, no caso aqui, nós estamos falando do passado. Então, ele jogou. Neymar e Fred, aí nós temos agora duas pessoas, treinaram muito para o jogo. Observem aqui a terminação, tá? Treinaram, tá? Não é treinarão, treinaram. A M no final indica passado, tá? No caso aqui nós temos duas pessoas, então o verbo ele tem que estar também, precisa estar no plural. Então, treinaram muito para o jogo. Na Copa de 2014, Neymar foi destaque da seleção. Então, ele foi. Então, esse verbo foi aqui está também no passado. Foi. Tá bom? Não é mais. Foi. Certo? Agora, nós também temos os verbos no futuro. O que é verbo no futuro, tia Michelle? É uma ação, algo que ainda não aconteceu, tá? Que ainda vai acontecer, tá bom? E aí, quando a gente coloca na frase, é algo que vai acontecer, então nós temos que colocar o verbo no futuro, tá bom? Exemplo, Neymar jogará amanhã. Nós temos aqui uma pessoa, né? Neymar. Então, o verbo aqui ele tem que estar no singular. Então, Neymar jogará. Então, quando vocês verem assim, ó, o acento, certo? É porque está no futuro, tá bom? Já que na segunda frase nós temos duas pessoas. Nós temos Neymar e Fred. Neymar e Fred jogarão amanhã. Olha aqui. Oi? Pode falar. No futuro, então, algo que ainda não aconteceu, né? Que vai acontecer. Então, Neymar é somente uma pessoa, né? Jogará amanhã. Então, a gente vai colocar da seguinte maneira. Jogará, acento no último aqui, ó. No último A, na última sílaba, tá bom? Jogará amanhã, jogará amanhã. Agora, Neymar e Fred são duas pessoas, né? Então, jogarão. Então, eu preciso colocar o verbo aqui no plural, porque nós temos aqui duas pessoas. E aí, crianças, nós vamos colocar ão. Então, quando a frase está no futuro, né? O verbo, ele precisa estar ão, né? Agora, no passado, porque às vezes a gente troca muito, né? Eu vejo os trabalhinhos de vocês trocando muito. Treinaram, tá vendo? AM. AM se refere a passado, tá? A algo que já aconteceu. A, ó, tio,
Rão aqui se refere a futuro, algo que ainda vai acontecer, tá bom? E aí eu trouxe aqui outro exemplo para vocês observarem. Eles jogarão bola. Jogarão bola. Futuro. Não jogaram ainda. Eles jogarão. Eles jogarão. Então, nós vamos utilizar AOTIL no verbo, tá? Agora, eles jogavam ou jogaram passado, tá bom? AM. Tá bom? Jogavam, jogaram, tá? Nós vamos colocar no passado, tá bom? É só vocês observarem as terminações do verbo. AOTIL, futuro. AM, passado. Tá joia? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao que a tia Michelle explicou agora? Pode perguntar. Conforme nós vamos fazendo a atividade, a tia Michelle vai explicando novamente, tá bom? E tirando dúvida novamente com vocês. Então, vamos continuar aqui. Página Livro de Atividades. Olha lá, a tia Michelle está mostrando aqui para vocês. Página 23, tá bom? Livro de Atividades, página 23. Nós vamos entrar agora nas atividades, tá joia? Tempos do verbo. Vamos lá. Releia este trecho. Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiguíssimos animais terrestres foram adaptadas para nadadeiras. O corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Então, vamos lá. Nós temos aqui os verbos em destaque. E a letra A vem perguntando assim: em que tempo verbal estão as palavras destacadas no trecho? Como você chegou a esta conclusão? Como você chegou à conclusão desse tempo verbal que vocês colocaram aí no livro de atividade de vocês? Quem quer responder a letra A? Levanta a mãozinha. Eu. Pode falar, Isaac. Passado. Por quê? Como você chegou que é do passado? Porque termina com AM. Muito bem, termina com AM, né? E também logo no início vem falando aqui também, ó, ao longo de milhões de anos, né? E aqui, por exemplo, ó, vejam só, as patas. Então, nós estamos falando de patas, está no plural, certo? Então, desses antiguíssimos animais terrestres foram adaptadas para nadadeira. Então, aqui, ó, foram. Não é foi, foram. Por quê, tia Michelle? Porque nós estamos falando de patas. Patas está no plural. Então, o verbo aqui também precisa estar no plural, tá bom? Foram adaptadas para nadadeiras. O corpo foi alongado. Então, foi, verbo do passado também. E aí, nós estamos falando do o corpo, não corpo, não corpos, né? Corpo está no singular. Então, foi é um verbo que está também no singular, tá? Foi alongado. Surgiram barbatanas. Nós estamos falando das barbatanas. Está no plural. Então, aqui por isso nós colocamos aqui surgiram, tá? AM. Sempre quando tiver AM, está no passado, tá bom? Barbatanas. E as narinas também está no plural, migraram, tá bom? Para o topo da cabeça. Então, correto o que o Isaac falou. Tia Michelle vai colocar aqui a resposta. Ó, os verbos estão no passado. Isso pode ser observado pelo início das frases e terminações dos verbos. Porque a tia Michelle mostrou aqui, ó, as terminações em AM, certo? E foi que é passado, algo que já aconteceu, tá bom? B agora. Como ficaria esse trecho se o autor fosse relatar que tudo isso acontecerá? Olha o acento aqui, ó,
acontecerá, futuro. No futuro, reescrevam. Então, aqui vocês vão reescrever a frase colocando no futuro, tá bom? Algo que ainda vai acontecer. Alguém fez esta letra B e quer compartilhar aqui com a gente? Lembrando que só vai trocar os verbos aqui destacados, tá bom? Alguém aqui quer responder a letra B? Levanta a mãozinha. Pode falar, Laís. Que é a próxima da fila aqui. Depois da Laís tem Vitória, Maria Eduarda. Sim. Eu levantei a mão para responder a de cima, eu esqueci de abaixar. Tem problema não, tá bom? Agora a Vitória, que é a próxima aqui. Você quer responder, Vitória, a letra B? Como vai ficar se a gente colocar no futuro? Maria Eduarda, quer responder? Maria Eduarda Falcão? Sim. Pode falar. Ao longo do tempo, as patas dianteiras desse antiquíssimo animais terrestres foram adaptados para nadadeiras. O corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as migraram para o topo da cabeça. Tá. Está no passado. Na letra B, está pedindo para você trocar, colocar no futuro, tá bom? Os verbos. Então, vamos ver aqui como que vai ficar no futuro, Maria Eduarda? Leia aqui para a tia Michele agora como que vai ficar no futuro. Pode fazer a leitura. A tia Michele colocou aqui. Ao longo do tempo, as patas dianteiras desses antiquíssimos animais terrestres foram adaptadas para nadadeiras. Aqui, ó, a tia Michele está mostrando aqui embaixo do futuro. Ao longo de milhões de anos, tempos, as patas dianteiras desses antiquíssimos animais terrestres serão adaptadas para nadadeiras. O corpo será alongado, surgirão barbatando e virão para o topo da cabeça. Isso aí. E as narinas migrarão para o topo da cabeça, tá? Bom, na letra B está pedindo para você passar, né, todo esse trecho aqui para o futuro. Algo que ainda não aconteceu. E aí, nós fazemos isso trocando os verbos, pegando os verbos que estão aqui em cima no passado, colocando no futuro, tá bom? Então, vamos ver aqui. Animais terrestres foram adaptadas para as nadadeiras, né? As patas dianteiras foram adaptadas para a nadadeira. Então, foram. Está no passado. Como vai ficar no futuro? Serão, tá? Algo que vai acontecer. Serão adaptadas. E aí nós colocamos aqui serão, porque nós estamos falando de patas que estão, que a palavra aqui está no plural. Então, por isso que nós colocamos serão. Agora, se tivesse aqui pata, né? Uma pata só, nós colocaríamos aqui será, tá bom? No caso aqui, serão, aotil. Aotil nós usamos nos verbos para indicar, né, futuro, tá bom? Algo que ainda não aconteceu. Outro aqui, ó, o corpo será alongado. Antes estava aqui, ó, o corpo foi. Estava no passado. Colocar para o futuro. O corpo será, tá? Corpo. Nós estamos falando aqui de uma palavra que está no singular. Então, o verbo também vai estar no singular. Por isso que nós colocamos aqui será alongado, tá? Surgirão barbatanas. Passado, surgiram. Futuro, surgirão. Tá? Aotil, futuro. AM, passado. Barbatanas e as narinas migrarão, tá? Migraram, passado. Migrarão, futuro. Algo que ainda não aconteceu. Tá joia? Fizemos aqui as adaptações, certo?
Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso? A essa atividade? Pode falar, pode abrir o microfone e perguntar. Tia, Pode o falar. que são esses dois pontinhos em cima na palavra antiquicismo? Antiquicismos. Ah, tá. Antiguíssimos, né? Antigamente usava esses dois pontinhos aqui na letra U, quando a gente colocava aqui o que, tá bom? Hoje em dia não se usa mais, não é obrigatório o uso, tá joia? Mas às vezes quando a gente digita, ele aparece aqui, tá bom? Tia, não tem, né? Na letra A, eu botei diferente, eu botei no passado, ponto, vírgula, pela descrição do texto. Pela descrição, você pode colocar pelos verbos, né? Pelas terminações do verbos, tá bom? Descrição no texto. Dos verbos, tá? Pelos verbos. A gente observa pelos verbos, tá bom? As terminações deles. Pode colocar assim, tá? Porque se você falar do trecho, a gente vai falar de um todo, né? E aqui nós estamos trabalhando o verbo. E quando o verbo é mudado, a frase ela é alterada para passado, presente ou futuro. Vamos lá? Atividade 12 agora, hein? Reescreva as frases transformando os verbos em destaque para os indicados, né? Nós temos aqui os cientistas classificaram os golfinhos como cetáceo. Eu quero essa frase no presente, né? Quer falar com você. Pode falar. Ei, tia, boa tarde. Então, nós vamos terminar essas atividades na segunda aula, às 14 horas, tá bom, crianças? Atividade 12 e atividade 13 até a 16, tá joia? Então, ó, espero vocês aqui às 14 horas. Um beijo pra vocês. Posso te falar uma coisa?